boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso, mas espero que esteja bem. Voltando um pouquinho aqui, no dia 16 de junho, um consórcio de médicos testou uma substância em pacientes. Esse consórcio é o chamado consórcio RECOVERY. Ele é uma sigla de Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy. Eles possuem mais de 11.500 pacientes arrolados, ou seja, incluídos nesse grande estudo, utilizando 175 hospitais da rede pública de saúde do Reino Unido, daquele NHS que a gente já comentou. Especificamente, no dia 16 de junho, eles reportaram que essa substância, a desaxametasona, que é barata, que é um corticosteroide, usado então para amenizar reações inflamatórias, utilizado num teste com 2.104 pacientes com essa dosagem de 6 mg por dia, seja por via oral ou intravenosa, já que é uma droga que possui as duas apresentações, observaram uma redução de 1/3 das mortes nos pacientes que estavam utilizando ventiladores e 1/5 nos pacientes que estavam utilizando oxigênio. Eles perceberam também que os pacientes que não estavam em cuidados severos, pacientes com formas intermediárias da doença, não tinham efeitos. Então, um detalhe, a gente tem aqui uma boa droga para tratar pacientes com os sintomas mais severos da doença, que são, querendo ou não, o foco da pesquisa, porque eles são os mais sensíveis, os mais suscetíveis à morte, infelizmente, mas ainda é uma droga de utilização em casos graves. É então a droga que possui o prognóstico de melhor validação científica para utilização nesses pacientes. O que é bom dessa droga é principalmente a sua apresentação, que é dinâmica. Se eu tenho apenas a via oral, apenas pacientes que possuem capacidade de deglutir ou têm a boca livre para fazer isso, podem fazer uso. Ou seja, pacientes que estão entubados, utilizando ventiladores, ou pacientes que estão fazendo uso de suplemento de oxigênio, têm menores condições de fazer a utilização. Então, a via intravenosa vem salvar esses pacientes. Mas a via oral está disponível caso o paciente esteja possibilitado de fazer o uso por essa via. Então, dá uma praticidade. A gente procura, nesse tipo de abordagem, ter a melhor droga nos diversos cenários. Contudo, a gente vê aqui que nesse estudo que foi celebrado, é para ser celebrado, esses pacientes, esses 2.104 pacientes, quando comparados com outros 4.000 pacientes que não fizeram uso da desaxametasona, tiveram uma melhoria em suas condições, evoluindo menos para mortes. Então, esses pacientes que estão nessas condições têm um índice de morte alto. Cerca de metade dos pacientes que usam ventiladores, infelizmente, evolui para a morte. E os que usam oxigênio têm uma taxa um pouco menor, mas uma taxa de 1/4 dos pacientes, aproximadamente, evolui para a morte. Então, essa droga vem para reduzir esses índices. Então, mostrou-se que ela reduziu esses índices e o governo do Reino Unido já tratou de querer utilizar essas drogas, já que a validação científica era um estudo que é chamado um estudo bem sofisticado e clássico, já que ele utilizou pacientes randomizados, ou seja, os pacientes eram distribuídos de forma aleatória, que é a nossa forma de evitar que a gente tenha um viés da droga em si. Essa abordagem que eu falei de todos os medicamentos até agora são um dos chamados medicamentos reposicionados, ou seja, eles têm a sua posição alterada. Um medicamento que é feito para um uso é utilizado para outras formas de tratamento. Mas também a gente pode dizer que eles são medicamentos reaproveitados, porque nossa intenção ao utilizar medicamentos que já são aprovados para outros usos é simplificar os estudos científicos de forma que eu foque mais no efeito da droga na doença, ao invés de também ter que focar
em um ponto que a gente tem que estudar antes da droga ser aprovada para ir ao mercado, por exemplo. Desses medicamentos, a gente tem por volta de 153 medicamentos que são testados atualmente. 26 são antivirais, 18 são medicamentos contra o câncer, 14 são imunossupressores, ou seja, aqueles medicamentos que vão atuar no sistema imune, tentando diminuir a resposta, que, como a gente viu, a Covid-19 ela faz com que o corpo se comporte de uma maneira muito ruim, reagindo de uma maneira muito exagerada e assim sendo danoso a outras tarefas que a gente tem que cumprir no corpo. 13 são antihipertensivos, 14 antiparasitários, 12 anti-inflamatórios e outros 58 diversos. Esses diversos a gente pode incluir os corticosteroides como a dexametasona. E o que a gente busca? A gente busca medicamentos que sejam ali medicamentos que possam ajudar no tratamento e que sejam dinâmicos, com mais de uma via de administração. Por isso que apresentar apenas uma via de administração é ruim, porque esse medicamento pode, de uma hora para outra, deixar de estar disponível devido à sua apresentação ser limitada. Ou ele pode ser limitado à minha doença. Por exemplo, a Covid-19 ela tem um amplo espectro de pacientes que não evolui para um quadro que necessita de intubação, ou seja, ele não precisa ir para uma cama de hospital, ficar num leito, muitas vezes de terapia intensiva, com um aparelho que o ajude a respirar. Mas eu tenho esses pacientes e eu não posso ter a descoberta de uma droga simplesmente que não aborde, que não contemple esses pacientes. Então, já que é um esforço de pesquisadores e instituições para tentar, com base no que a gente já tem, encontrar algo para ser reaproveitado, a gente tende a olhar as melhores possibilidades. Assim, a gente faz primeiro uma listagem dos medicamentos que a gente pode testar. Por exemplo, no LabIV, a gente estuda muitos medicamentos que são imunomoduladores e imunossupressores, mas a gente também tem estudos com antihipertensivos, então seriam as classes de medicamentos que a gente estaria estudando, estaria olhando para eles. A gente também trabalha com antibióticos, então seria mais uma droga que seria visada, para mostrar para vocês que um pesquisador ou uma instituição não vai focar em todos os medicamentos. Eles não conseguem. É uma questão assim de capacidade. A gente não pode simplesmente achar que tem um local que está testando antivirais, anticâncer, antihipertensivos, antiparasitários, imunossupressores, anti-inflamatórios. Isso tudo numa pesquisa só. É muito difícil. Esse consórcio Recovery é um dos mais avançados nessa questão, porque não é só a Universidade de Oxford. São vários centros de pesquisa que estão estudando, e aí eles fazem aquela amostra enorme de 11 mil pacientes, então eles vão aproveitando o máximo possível que está disponível para testes e vão testando ali para diminuir numa grande comunidade de pesquisa. Isso sim a gente consegue fazer. Um laboratório X se une com um Y e eles vão testar numa mesma amostra para ter uma testagem mais positiva. E a gente tem que ter indicadores muito específicos, indicativos de que a droga realmente funciona para outra coisa. Então ela tem que demonstrar para a gente que ela realmente vale a pena. E também em relação aos efeitos colaterais que ela causa. Aqui a gente tem a foto da cloroquina, porque ela cai principalmente nesse ponto, efeitos colaterais. A hidroxicloroquina é uma droga antimalárica, ela possui efeitos imunodepressores, que a gente sabe, porém, os efeitos colaterais que ela causa nos organismos não compensa
os efeitos benéficos. Por quê? Para a gente alcançar os efeitos que a gente conseguiu visualizar in vitro, nas pessoas, uma dose que é considerada perigosa demais, porque ela pode sim causar efeitos colaterais com maior facilidade do que nos pacientes que fazem uso regular para lúpus, para malária, por exemplo, e acabar tendo o efeito contrário. Ao invés de eu salvar o maior número de vidas, eu posso estar diminuindo a chance dessas pessoas viverem, já que eu vou estar forçando o funcionamento cardíaco além da conta. Então é uma abordagem que tem que ser muito segura e muito delicada. Hoje, os dois medicamentos que a gente tem nesse tipo de abordagem de reposicionamento, de mudança da área dentro da ciência, o corticosteroide dexametasona e o antiviral remdesivir, que também foi testado e tem resultados satisfatórios nos Estados Unidos. Apenas assim a gente consegue ter uma possibilidade de indicar para a sociedade e para a medicina com segurança que são aliados na luta contra a Covid-19 e não drogas que vão estar ali distraindo o nosso foco e, infelizmente, traindo a nossa confiança, já que a gente vê que essas drogas, várias daqui, nem todas vão chegar até o ponto da gente conseguir testar elas nas diferentes fases de testes em seres humanos, porque vendo mesmo, por meio de cálculos, por meio de modelos, a gente já consegue barrar uma droga que está sendo utilizada para uma coisa para ser utilizada em outra. Um exemplo bem radical é a gente toma paracetamol para ser antifebre. Mas se a gente encontrasse que utilizando 20 vezes mais, a gente estaria matando o vírus. Não seria assim praticável, porque se você dá 20 vezes mais paracetamol do que uma pessoa usualmente utiliza para fazer o tratamento que ele foi pensado para fazer, para não ser simplesmente um antitérmico ou analgésico, ele vai acabar se comportando de forma ruim. O fígado da pessoa não vai aguentar. Então, antes que a pessoa possa experimentar os efeitos antivirais, ela já vai estar sofrendo com os efeitos colaterais que esse remédio vai estar causando. E é exatamente isso que a gente deve evitar e que a gente quer evitar numa operação de reposicionamentos. O reposicionamento ele é tão visado porque ele faz com que essa trilha aqui seja encurtada. Por quê? Uma vez que o medicamento passou já por todos esses passos, desde a descoberta da substância química, a testagem dentro dos estudos pré-clínicos, a apresentação para a indústria, que vai fazer então os resultados, ou uma instituição mesmo, que vai fazer os resultados e depois vai fazer a testagem em seres humanos, na fase 1, fase 2 e fase 3, a partir desses dados, apresentar uma agência reguladora. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, nos Estados Unidos a gente tem a FDA, na Europa a gente tem a EDA, e só assim a gente vai chegar até o público final com essa apresentação de fármaco direto na farmácia ou liberado por meio de hospitais. Isso a gente faz normalmente, a gente quer ver uma substância, por exemplo, o LabIF trabalha com substâncias naturais, como venenos de aranha, e a partir daquilo que a gente pode estar extraindo dali, os prognósticos que a gente vai testando eles em fase pré-clínica por meio de cultura de tecidos, até a gente ter uma dose que seja uma dose chamada de dose candidata para passar por esses testes pré-clínicos. Então, primeiro a gente tem essa parte da invenção, na qual a gente vê uma droga se comportando de algum jeito, e aí a gente tem a ideia de testar ela para uma outra coisa. Se a gente vê que ela tem um efeito X que é interessante numa doença, a gente vai lá e coloca nessas moléculas candidatas. Só que dentro desse procedimento, a gente tem estudos que levam muito tempo, geralmente de 8 a 10 anos de pesquisas, e cerca de 2 bilhões de reais para fazer a comprovação de que essas drogas são úteis
em uma nova abordagem como um novo medicamento. Então imagina se a gente tivesse apenas medicamentos a serem produzidos pensados para o Covid-19. A gente sabe que tem a proteína spike, a gente sabe que tem proteínas M, proteínas que vão se acoplar com os receptores ACE2, vai ter a atuação ali da furina, também daquele outra protease, TMPRSS2. Então, a gente tem pequenas pesquisas que nos dão pistas de como está tratando isso. Então, é realmente vários saltos no escuro que a gente faz. Logo aqui, a gente tem várias pesquisas que a gente faz sem envolver nenhuma vida, que aí a gente já pode descartar algumas coisas, algumas moléculas. Depois a gente passa para as pesquisas clínicas, pré-clínicas, na qual a gente vai testando isso em animais, seja roedores, não roedores. Se a gente tem bons prognósticos, passamos para a pesquisa clínica, pesquisa de fase 1, e depois da de fase 1 a gente já tem ali um gargalo para passar para as de fase 2. As de fase 2 também são um bom gargalo para a fase 3. A fase 3 também é uma fase decisiva para esse gargalo. A gente tem então a aprovação desse medicamento por uma agência do governo, para que a gente não acabe fazendo uso de vidas em excesso ou testando medicamento que não tem nenhum tipo de comprovação ou evidência de que ele faça bem, e aí a gente passa aí para a fase 4, que é a que antecede a fabricação em larga escala desses compostos. Então a gente tem que a cada 100 mil compostos selecionados, apenas 250 vão entrar no teste pré-clínico para produzir um único medicamento. Então aqui a gente tem outra comparação feita por outra instituição, na qual de 5 a 10 mil moléculas candidatas, apenas uma faz um medicamento novo. Então, isso envolvendo até 10 mil pacientes. São pesquisas que têm que ser bem claras e pesquisas que, para eu simplesmente dizer à sociedade podem confiar, precisa de um grande esforço por parte dos dados, precisa de um esforço por parte da equipe para que a gente consiga comprovar isso de verdade, para que a sociedade possa confiar plenamente nesse diagnóstico e nesses estudos. Não são estudos que saem de cara que vão dar a resposta para as coisas. Porque se fosse tão fácil assim, creio que a gente não teria nenhuma doença mais no mundo sem a cura, ou doenças que a gente conhece há muito tempo que não houvesse pelo menos algo próximo da cura. Todos esses estudos de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, eles acontecem com públicos diferentes. Os de fase 1 são estudos mais amplos. O que eles querem ver é o comportamento desse medicamento dentro do organismo humano. O organismo humano é diferente do organismo animal, então é necessário que a gente consiga traduzir o que a gente tem em animais em seres humanos, que a gente chama então para saber se eles ficam doentes com esses medicamentos. Então a gente quer saber se é tolerável, se o organismo tolera, e a gente quer saber a segurança, se é seguro a utilização desse medicamento. Perceba que a segurança é algo vital do início até o fim. E aqui a gente não está vendo se o medicamento está sendo eficaz ou não. A gente está querendo saber se ele é tóxico ou se ele é tolerável pelo organismo. Depois a gente tem os estudos de fase 2, na qual a gente escolhe uma população-alvo de acordo com aquilo que está sendo pesquisado. Por exemplo, se eu estou querendo saber o efeito de uma droga em uma gripe, eu vou testar em uma população que está internada com gripe no hospital. E aí eu já não estou testando a segurança que eu testava antes. Eu estou testando já a segurança potencializada aí por uma doença. Então tenho tolerância e doença atuando, então eu quero que esse medicamento não seja algo que possa potencializar os efeitos da doença e possa ser seguro para esse paciente ser tomado, tolerável nessa dose. Aqui eu já também quero saber, o que eu não tinha antes, é a farmacocinética. Eu quero saber qual é a quantidade de drogas e qual é o tempo que eu tenho que utilizar, intervalos,
para que eu possa tratar essa doença que eu estou estudando. Então, eu vou estudar isso nessas duas fases, fase 3 e 2. E aqui eu já estudo a eficácia. Já quero saber se ela atinge o objetivo de tratamento daquela droga. Esses estudos randomizados, multicêntricos, da fase 3, eles são para retirar qualquer tipo de viés que eu possa ter. Por quê? A gente sempre fala na ciência em vieses, porque se a gente faz um estudo em um lugar apenas e ele dá resultados, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que naquelas condições específicas eu consegui encontrar isso. Mas eu posso ter uma outra resposta testando em pessoas de outros lugares. E aí eu já posso dizer que somente pessoas de um certo lugar, por N motivos, conseguem utilizar esse remédio. Então eu faço estudos randomizados, multicêntricos, ou seja, estudos que deixam os pacientes aleatoriamente distribuídos, na qual eu testo isso em várias instituições de medicina para que eu possa descobrir se todos os seres humanos eles têm efeitos benéficos ao utilizar essa droga. E eu ainda estou ajustando a farmacocinética, ainda estou querendo saber qual é a dosagem correta, qual é o tempo correto de utilização dessa droga e sempre saber se ela é tolerável pelo organismo, se ela tem efeitos benéficos e não maléficos a essa doença, ou seja, se eu acabo melhorando ou piorando ao tomar essa droga, e a segurança, se essa droga ela é segura de ser tomada nessas questões de farmacocinética. E também eficácia. A minha dose de eficácia ela não pode ser insegura e nem intolerável. Ela tem que ser tolerável, segura e promover uma eficácia, promover evidências de que aquele medicamento está sendo útil no tratamento daquela doença. Então vocês percebam que a gente tem aqui os chamados gargalos. Se aqui essa droga não apresenta efeitos ruins, eu posso passar para frente. Mas se ela apresenta, eu não tenho condições de testar em seres humanos que estão doentes uma droga dessas. Aqui na fase 2 eu quero ver se, além de segura e tolerável, se ela possui um comportamento que seja bom dentro do organismo conforme a gente busque a eficácia. Se a gente vai percebendo, a gente tem evidências que sim, trazemos essas pessoas para a fase 3. E quanto mais eu avanço de fase, maior o número de pessoas que eu devo testar. Porque quanto mais pessoas eu testo, mais eu tenho como provar que a minha droga funciona para mais e mais pessoas no mundo inteiro. Então eu tenho essa testagem acontecendo e aí eu passo para a fase 3, que só acontece depois que eu mostro com grandes evidências que pessoas tratadas em vários centros, apenas sabendo que estão sendo medicadas naquele sentido, e estão sendo comparadas as pessoas que estão sendo tratadas com as pessoas não tratadas, já sabemos que é tolerável e seguro, pedimos autorização então da agência reguladora do governo para estar testando em uma fase 4, na qual a gente tem possíveis novas indicações, a gente já tem um diagnóstico farmacocinético pronto e a gente já tem estudos de vida real, ou seja, aqueles que a gente já deixa aleatoriamente já as responsabilidades das instituições para fazer a utilização, para fazer então um diagnóstico completo dessa droga em várias pessoas. Aqui então, pessoas de diversos grupos, então já que eu não quero fazer essa análise tão fria que eu fazia aqui, ainda num estudo em que eu não sabia se tudo estava indo bem, eu já tenho uma análise na qual eu quero saber se ela é eficaz, se ela é segura e tolerável para o grande público, para as pessoas no geral, ou se ela tem algum indicativo de que não vai dar certo ou que vai causar problemas para as pessoas. Então, em todas as fases, a gente tem que fazer a coleta de dados muito correta, compilação desses dados e interpretação desses dados. Esses dados precisam ser revistos por vários pesquisadores, que é aquilo que vocês podem ver na internet com peer review. Então são várias pessoas que vão estar fazendo essa revisão, até mesmo quando a gente manda para uma revista para ser publicado em tempos normais, isso acontece.
Mas qual é a parte complicada? Drogas são desenvolvidas a questão de evidências que a gente vai resolvendo, que a gente vai obtendo de testes e estudos que a gente vai fazendo. Quando a gente tem um viés, que é a Covid-19, uma pandemia que está em ativa e que precisa então dos nossos cuidados imediatos, a gente tem uma problemática no cumprimento de todas essas fases. O viés ele vem para tentar, digamos, destruir o andamento correto da pesquisa. Por quê? Ninguém tem 14, 10 anos para ficar esperando uma droga se está com Covid hoje. Então, principalmente, existe uma pressão social e governamental para que essas pessoas possam ser tratadas com alguma coisa. A gente tem uma pressão, então, para que esses estudos que são lerdos, digamos assim, são estudos que são lentos porque eles precisam garantir a segurança das pessoas, sejam pulados. As pessoas elas querem ser curadas hoje, então elas não têm esse tempo para esperar. Por isso, se a gente faz isso e atropela, a gente pode dar o medicamento testado de fase 1, que não faz a testagem de farmacocinética e nem de eficácia, para uma pessoa de fase 4, que é essa pessoa comum, aleatória, que está passando mal em uma das cidades do país? Com certeza não. Porque a gente não sabe se ela tem eficácia ou se ela tem farmacocinética aprovada para agir. Ou seja, a gente não sabe quanto de dose a gente tem que dar para essa pessoa e nem se a quantidade de doses que a gente tem que dar para ter a eficácia é segura e tolerável para que essas pessoas sejam tratadas dessa doença. Ou seja, essa pessoa pode morrer. Ela pode morrer sendo tratada com esse remédio, achando que está tudo bem, que está dando certo, que está ok, mas não é assim. A gente faz uma pesquisa de reposicionamento para tentar pular algumas etapas da pesquisa pré-clínica. Mas as pesquisas clínicas, elas não são saltáveis, elas não são puláveis. Isso se a gente encontra, por exemplo, que a gente tem uma droga que tem uma boa cara de ser utilizada, mas a dose a gente precisa sempre ajustar. Então, a gente não precisa de mais eventos ocorrendo na sociedade para que as pessoas fiquem doentes, fiquem ruins, fiquem maus. Então, é melhor que a pessoa não tome nada. Isso é algo que a gente tem que ter uma noção muito forte. As pessoas estão mais seguras não tomando nada do que tomando algo que elas não têm certeza de que funcione, de que haja de verdade. Então, por isso as coisas demoram, por isso as coisas são demoradas, são complicadas, são um pouquinho mais longas do que a gente quer, mas a gente tem que saber que a gente faz isso, que as pessoas elas têm essa abordagem, que a gente segue os preceitos científicos para a gente não cair em cilada. Mas isso também não quer dizer que a gente tenha que falsear dados, como aquele estudo, porque a própria história vai dizer se quem disse que é usar a droga sem pesquisa estava certo, ou se os cientistas que só estavam querendo seguir aquilo que eles fazem todos os dias, desde que começaram sua carreira, estejam errados. Então, pode ser que muitas drogas surjam e que a gente insista em fazer todas essas fases e que, na verdade, ela chegue aqui e prove que realmente ela é boa, podia ter sido usada desde a fase 1? Pode ser. Só que vale a pena a gente sacrificar tantas vidas aleatórias por aí, sem a devida vigilância, porque todos esses passos são muito bem vigiados dentro das instituições de pesquisa. Uma pessoa não é voluntária e pesquisa isso aqui de forma totalmente desinibida. Ela é explicada do que pode ser alvo, ela tem que assinar um termo para participar, todas têm que assinar termos, tanto que para receber os medicamentos do governo federal que a gente viu no vídeo anterior, ela precisa assinar um termo de livre esclarecimento dizendo que ninguém está forçando a ela nada.
Por quê? Isso é sério porque se a pessoa não assina e dá alguma coisa, você está expondo ela. Infelizmente, se você faz isso a larga escala, simplesmente você indica um tratamento para essa pessoa por aí e vai dando, de acordo com aquela pessoa que não tem, digamos, conhecimento científico para isso, é simplesmente colocar na mão da pessoa o bisturi e uma lanterna e falar: faça a sua cirurgia. Estamos tirando a nossa responsabilidade. Então, é uma medida excepcional? É uma medida excepcional. Só que a gente tem que ter, até nessas medidas excepcionais, um mínimo de segurança e de eficácia comprovada. Eu não posso simplesmente dar um medicamento para a pessoa que nunca foi testado em seres humanos ou que foi testado em seres humanos para outra coisa totalmente diferente e com uma dose que a gente não faz ideia de qual seja, não faz ideia nenhuma, a gente simplesmente imagina que seja uma dose. Então está totalmente errada essa abordagem de eu simplesmente às cegas falar que em base com um estudo científico X ou com base em 3 estudos científicos, eu esteja certo ou errado. Não. Aquela desaxametasona, ela apresentou num estudo clínico multicêntrico e randomizado uma boa eficácia. Então já dá para o governo do Reino Unido uma segurança de que eles estarem fazendo uso disso como uma rotina medicamentosa dentro da rede pública é menos perigoso do que eu simplesmente não ter nada. Então, assim, a gente tem que perceber agora o que a gente tem a perder e o que a gente tem a ganhar. Mas eles sabem muito bem que se eles tivessem um resultado desses em um estudo de voluntários, que geralmente são poucos, a gente pega poucas pessoas simplesmente para saber se aquela droga ela é tóxica para o ser humano, se ela causa problemas para o ser humano que são, assim, inaceitáveis para que essa droga ela vá para o público em geral, e acabar sendo recomendada pelo Ministério da Saúde daquele país, ser recomendada pela Secretaria ou Departamento de Saúde daquele estado ou daquela cidade, e acabar que essas pessoas acabam morrendo sem a necessidade, porque a gente pode esperar um pouquinho, essas pesquisas elas podem acontecer corretamente, a gente vê que a gente começou a ter a Covid-19 lá em janeiro, e infelizmente muitas pessoas morreram de lá até aqui, quase 500 mil de pessoas já perderam a vida, infelizmente, mas a gente não pode fazer com que as pessoas, já que a gente tem mais de 7 milhões de pessoas que foram contaminadas, imagina se a gente oferecesse para essas 7 milhões de pessoas drogas como essas que a gente não sabe bem o que acontece, drogas que não são testadas, porque para a gente chegar à desaxametasona, eles tiveram que passar por 2 fases, primeiro de testes, até chegar nessa fase agora que envolveram 2.000 pacientes. Então foram 2.000 pacientes que tiveram uma resposta positiva para me dizer que aquela droga é minimamente confiável. Minimamente. Essa resposta que ela me dá, num tempo normal, num tempo não pandêmico, a gente poderia simplesmente interpretá-la como: certo, você pode pedir autorização para uma agência reguladora do seu país e fazer testes de fase 4. Mas, como a gente tem tempos de extremo desespero à procura de algo para nos ajudar a estar passando por isso, já me diz que ela é tolerável, ela tem segurança, eu já sei uma dose que é boa com uma eficácia que é uma eficácia justificável para você fazer o uso desse medicamento. Percebo então que todas essas fases, tudo isso é feito simplesmente para a gente ter evidências, para a gente ter certezas e nos eximir realmente da responsabilidade, ou tomar ela, na verdade, por algo que a gente descobriu, que a gente tem fortes evidências de que aconteça. Então eu não vou estar aqui com achismos nem com uma adivinhação. Eu vou estar com dados. Se não funcionar com você, é porque uma droga não vai funcionar igualmente em todos os organismos. Isso a gente sabe. Por isso a gente faz esses testes. Para ver se essa droga funciona da mesma forma em vários organismos. Porque a gente sabe que, naquele exemplo do paracetamol, que ele causa problemas do fígado. Imagina se eu não testo em várias pessoas e até que eu encontre que pessoas com fígado debilitado não podem ficar fazendo uso de paracetamol em excesso, o que vai acontecer?
porque você pode estar acabando se expondo a uma condição que te deixe ainda mais fragilizado para esse tipo de doença. É isso que a gente quer fugir. A gente não quer uma doença que te deixe mais frágil, por mais que ela tenha uma eficácia comprovada sobre isso, ela não pode ter uma interação com a doença que a torne pior do que não ter cura, por exemplo. Então, se você tem dengue e toma um medicamento que faz com que você tenha essas hemorragias com facilidade, está fazendo com que o paciente tenha o resultado final dessa doença, mas que ele tenha resultados ainda mais dolorosos. Então é isso que a gente tenta evitar. A gente tenta evitar que a pessoa tenha uma exposição dolorosa aos medicamentos, de forma que esses aumentem seus sintomas. A gente quer que eles atenuem os sintomas e não causem mal a elas. É essa a nossa intenção. E esses estudos de reposicionamento, eles visam principalmente isso. Verificar se, com o que eu tenho já de informações que me permitem já testar em seres humanos, se a gente pode testar essa dose, porque a gente já tem esses dados, se eles são umas drogas aprovadas, pesquisar a eficácia dela em qual doença, em qual contexto, e se a gente pode aplicar esse contexto à nossa droga. Mas aqui a gente já sabe que se eu usar um comprimido, tudo bem. Mas se eu usar 10, eu vou estar causando uma coisa muito ruim. Se eu usar 12, eu já tenho vômito. Se eu usar 14, tenho convulsões. Então eu já mostro que 10 é o meu limite. Passando de 10, eu já vou estar tendo muita interação que eu estou querendo fugir e eu vou estar contribuindo para que a doença e não o paciente tenham sucesso. Então a gente sempre busca ter eficácia com evidências para que o menor número de pessoas tenha que sofrer com alguma coisa.